Olá, amigos! Há muito que os amigos daquela minha rede social mais próxima veem que há muito tempo que eu não compro pão em padaria. A Alcina faz pão, que você chama de mergulhinha, faz pão em casa toda semana. Tira aqueles pães que a gente vai consumir durante 3 dias, congela o restante, quando descongela ele está igualzinho, fresquinho, então não preciso. E muita gente pede para que eu mostre como é. Então é um canal que eu falo muito de tiro, né? Competições de tiro, não sei o quê, às vezes atividades em quartéis, comemorações de organizações militares, etc. Mas é um canal eclético. A gente faz aquilo que os amigos pedem. Então hoje eu vou ensinar a fazer um pão caseiro, e o pão que a gente chama de pão francês, é o pão que todo mundo compra na padaria. É um pão simples, barato. Vou usar apenas 4 ingredientes. Espera aí que eu já mostro. E uma coisa que há muito tempo eu tenho vontade de fazer, já tinha conversado com minha mulher faz as coisas dela lá na cozinha, né? O domínio dela é na cozinha. Eu fico mais, como vocês estão vendo, sentado aqui no sofá da sala vendo televisão. Quando eu não estou lá na minha sala de recarga, onde fica o computador, onde fica a bancada, não sei o que, então meu canto é lá. Mas muita gente diz, eu não posso fazer isso porque eu não tenho aquelas cozinhas grandes, lindas, maravilhosas que eu vejo lá naqueles filmes do Irmãos à Obra, né? Aquelas... Não precisa. Eu vou mostrar que eu não preciso de espaço. Para isso, vou fazer aqui na sala. Vou utilizar apenas como mesa, né? Porque a mesa de centro ela é muito baixinha. Então eu vou pegar um banco de cozinha, vou usar o banco de cozinha como mesa, e vocês vão ver que eu não preciso de espaço. Então, como eu disse, banco, tá? Banco da cozinha. Vou usar isso aqui como mesa. Mergulhinha já me corrigiu dizendo que isso aqui não é pão francês, porque pão francês é aqueles pequenininho. Eu vou fazer um só, mas pela cara vocês vão ver que é um francesão. Então ela quer que corrija isso, é pão caseiro. É um pão francês a mergulhão. É um pãozão a mergulhão. Do meu tamanho. Tá, ok. Mas tudo bem, é um pão caseiro. Mas o que importa é que o que eu vou usar? Vou usar aqui uma tigela com 3 xícaras de farinha. Que farinha? Qualquer farinha, Dona Benta, qualquer farinha que você queira, sem fermento. Farinha pura. Logicamente eu vou usar fermento. Fermento seco é esse. Existe aquele fermento biológico que é um quadradinho, não sei o que. Aquele é mais complicado de usar, acredite em mim. Use fermento seco, tá? Tanto faz uma marca com outra, talvez perto da sua casa tenha outra marca, não importa. Aqui tem 10 gramas, eu vou usar só 4. Ensino daqui a pouco como é que a gente no olho faz essa divisão. Vou usar, tá? Não sei ainda qual é a quantidade, mas isso é fácil de ver. E vou usar, se eu não derramar, uma colher de sal. Então, 4 ingredientes: farinha, água, fermento e sal. Meu amigo, mais moleza que isso, só sentando num pudim, daquele bem macio. Ok, vamos começar a guerra. Como eu disse, o pacote de fermento tem 10 gramas. Para aquela quantidade de massa que vai dar um pão de meio quilo mais ou menos, eu preciso de 4 gramas. Poxa, eu não vou usar balança. Tem até balança, mas não vou usar. Olha como é que eu faço. Vamos abrir aqui.
derramo o conteúdo. Muito bem. Derramei o conteúdo, 10 gramas. Aí no olho eu vou dividir aqui no meio. Como é 4 gramas e não 5, meio seria 5. Então no olho eu divido ao meio, mas deixo um montinho maior que o outro. Tá? Então eu vou usar este montinho menor, que são as 4 gramas. Cadê o... Bom, essa aqui não é a água pro pão. É que a mergulhinha me obriga a beber água, água, água. Tá vendo? Água, água, água. Ai de mim se eu não beber água. Vira maracujá de gaveta. Maracujá de gaveta? Ela me obriga, cortou do suco. Refrigerante eu já não bebo há muito tempo, né? Por causa desse meu corpo esbelto. Mas agora ela está sendo mais rígida, porque eu fui fazer uma ressonância magnética. Você sabe o que é ressonância? Ressonância é um negócio de um tubo assim, a gente deita e o cara enfia a gente dentro do tubo. E aí eu, com essa esbeltez toda aqui, não entrava no tubo, agarrava lá e foi duro, hein? Foi duro, tiveram que, igual a gente vai fazer na massa do pão, apertar aqui as banhas para eu poder... Então agora, essa não é a água do pão, essa é a minha água. Mas o que eu Cortei queria... suquinho adoçado, né? Porque você só bebia coisas doce, né? Tá, então deixa eu repetir uma coisa. Todo mundo viu nesses dias, quer dizer, todo mundo que eu digo não, eu não publiquei. Eu mandei para os grupos, para minha irmã, para amigos mais chegados, os pães que eu como diariamente. Não é este que eu vou fazer. Eu vou fazer um agora muito simples, como eu disse, com 4 ingredientes: farinha, água, fermento biológico e sal de cozinha. Não é o que eu faço. Aliás, eu não. Normalmente quem faz é a mergulhinha. Ela já usa meio leite e meio água, né? Então pega a quantidade de líquido e bota meia quantidade de água e de leite morno. Tudo água e leite morno. E ela usa também um ovo. E usa também meia xícara de óleo vegetal, óleo de girassol, se eu não me engano. Azeite. Então, hein? Azeite também pode ser. Azeite também pode. Mas como você vê, não é o pão caseiro que eu vou fazer agora. Estou fazendo o mais simples, que é para você depois não vir com desculpa. Muito bem. Agora vamos começar a brincadeira. Então aqui eu vou colocar o fermento biológico, tá? Então, fermento biológico colocado. Agora presta atenção a um macete que eu nunca vi ninguém falar em vídeo nenhum. Todo mundo vem e vai jogando tudo numa cumbuca só. Não faça isso. Você viu que eu coloquei o fermento biológico num canto? Então eu vou colocar o sal no outro canto. Não se deve colocá-los juntos, porque estraga o fermento biológico. Ele para de interagir. E agora sim, vou começar a misturar. Bom, então como eu disse, eu não deixo os dois em contato para não estragar as propriedades do fermento. Mas agora eu vou misturar tudo. Misturar e depois abrir, né, fazer uma abertura no centro para já ir começando a colocar água. Muito bem, acho que está misturado, né? Então, deixa eu abrir aqui fazer uma aberturazinha. Opa, já me sujei, tá vendo? Eu não sou tão... Agora não é água de beber não, agora é água de juro que é água de colocar aqui.
Agora vou misturar e vou colocando água aos pouquinhos, até chegar num ponto aonde eu não consigo mais misturar com a colher, e aí vou ter que usar as mãos. Outra coisa muito importante é que cada marca de farinha tem uma capacidade diferente de absorção de água. Nós estamos colocando água para que a farinha absorva. Então a farinha vai se hidratar. Nós estamos hidratando a farinha. Então não adianta dizer uma quantidade exata de água nem de farinha, porque, como eu disse, elas têm propriedade diferente. Você vai adicionando água até chegar na consistência de, inclusive, não ficar mais agarrando nos dedos. Mas, quer dizer, pode ser mais ou menos quantidade de água. Por isso é que eu estou colocando aos poucos. Bom, hora de botar a mão na massa. Vou juntando toda a farinha, que é para ela absorver a água. Acho que pode pingar um pouquinho mais de água, só um pouquinho. Eu tenho que colocar um pouquinho d'água. Tem gente que usa uma tampinha de garrafa, porque tem que ser muito pouquinho. Eu não posso deixar a massa ficar líquida, nem melada demais. Então é um pouquinho de nada, tá vendo? Um pouquinho de nada, que é para hidratar. Muito bem. Nesse ponto, eu deveria ir para a cozinha, para a mesa, né? Mas, como eu disse, vou fazer aqui na sala para mostrar que eu não preciso de espaço. Então, para isso, peguei uma bacia, para não fazer sujeirada na sala. Então, eu vou sovar. Bem, não é bem uma bacia, a gente adaptou uma bancada aí para você, né? Ah, tudo bem. Eu vou sovar a massa. Então, eu pego aqui as bordas e viro, depois torno a virar e faço a mesma coisa no outro sentido até ela parar de grudar na minha mão. Quando eu terminar de sovar, eu vou fazer uma bola, né? E deixar crescer, cobrir com um pano e deixar crescer por 10 minutinhos. Por 10 minutos. Então tá aqui uma bola, né? Boto aqui no meio e vou cobrir e deixar crescer por 10 minutos. É claro que num dia quente ainda não tá muito cedo, por isso que eu de vez em quando aparece aqui umas manchas de sol, porque o sol está nascendo ali da minha janela. E aí fica essas manchas. Num dia quente é menos tempo para crescer. Daqui a pouco eu mostro o pulo do gato para crescer rápido, tá? Quando eu estou aqui mexendo aqui na massa, a mergulhinha disse que é a parte que ela mais gosta, porque ela gosta de brincar de massinha e lembra do tempo que ela era criança brincando de massinha. Muito bem, o pulo do gato dela é o seguinte. Vou pegar esta bola, colocar aqui onde nós começamos tudo, e o segredo é ou cobrir com aquele filme. Eu, em vez de filme, eu vou pegar um saco e vou amarrar a boca por 10 minutos. Então, não entrando ar, ajuda a crescer. Esses primeiros 10 minutos não foi para ela crescer. Ela vai crescer mais adiante. Foi apenas para ela descansar. E também, ó, mudou a textura. Então agora eu vou sovar
e mostrar como é que se faz. Com a ponta dos dedos você segura uma ponta da massa. Com essa parte aqui da mão, você não precisa fazer força e nem rasgar a massa. Você empurra, chega lá no final, ou você dobra ou vem enrolando. E aí repete, segura com a ponta do dedo e empurra, dobra. Ela está ficando Esse processo aí é mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. Você vai sentindo a massa na mão, né? eu tenho um relógio ali na frente, 8h45, então 8h55 eu termino de sovar a massa. A massa é só ir dobrando sobre si mesma. Passados os 10 minutos, você vê que a massa está lisinha, mas ainda não está como eu gostaria. Então posso sovar por mais 5 minutos. Sovo, viro 90 graus, sovo novamente, viro 90 graus. Muito bem. Então, faço uma bola, coloco aqui, vou cobrir novamente com saco e deixar por 1 hora para dobrar de tamanho. Gente, hoje, ao contrário dos dias que nos antecederam, não está quente. E eu preciso de calor. O saco plástico vai ajudar, né, isolar e tentar fazer calor. Logicamente, se fosse um dia quente, ia dobrar de tamanho muito mais. Também pode usar papel filme, mas como o meu papel filme acabou, tivemos que adaptar. Eu peguei um saco limpinho. Adaptar e superar. Adaptar e superar. Peguei um saco limpinho. Então, continuamos daqui 1 hora. Vai crescer agora. Muito bem. Como eu disse, esse pão que eu estou demonstrando não é aquele que fazemos habitualmente. Por exemplo, a mergulhinha varia muito. Normalmente ela faz com, como eu disse, com água e leite morno. Água morna e leite morno. Isso. E um ovo. Então essa é o normal que nós fazemos, tá? Então, tá vendo? Ele é macio, gostoso. Isso aqui é de ontem. É de ontem e continua gostoso hoje. E ela costuma colocar 2 a 2 assim em saquinho, 2 a 2 que é um para mim e outro para ela, no congelador. Então esse aqui está congelado para a gente tirar amanhã quando esses aqui saírem. Agora, ela varia muito. Por exemplo, um dia desse ela fez com batata. Então na massa ela misturou 2 batatas. Pegou a batata, imprensou bem, né? Amassou bem, como se fosse um pirê. Não é pirê porque não botou leite. Misturou na massa. Então ela vai variando. Depois que você pega o básico, você vai brincando e colocando se você quiser. Se quiser que o pão fique vermelho, use rabanete. Beterraba. Beterraba, olha aí o rabanete. Tá, então, entendeu? Então, já vi gente inclusive fazendo pão com 4 ovos. Não precisa, mas cada variação que você fizer, por exemplo, se você, além do leite, colocar leite em pó, ele vai ficar mais macio. Quanto mais leite, mais macio. Essas variações você faz com o tempo. Coração, mostra um desses que tá aí dentro. Beleza. Gente, eu vou focar e vou... Quer que eu coma? Não, vou explicar. Eu já monto mais ou menos, porque ele adora pão, então eu já monto mais ou menos uma quantidade pequena para que ele... É um pão pequeno para que ele coma e seja o suficiente. Eu não faço... Um dia desse ela fez um desse tamanho. E aí eu fui... Foi todo. Quando ela foi procurar o pão já era. Aí agora eu faço em bolinhas pequenininhas. E congela o resto que é para eu não pegar. Exatamente. É isso aí. Bom, como viram, dobrou de tamanho. Então, eu vou gentilmente
tentar desgrudar com a ponta dos dedos e vou tirar para... Seria uma mesa, né? Como eu disse que eu não vou usar a mesa, mas de qualquer forma colocar numa base para fazer a modelagem. Então vou colocar aqui com a parte lisa virada para baixo e vou modelar. Mas antes de modelar, eu já vou pegar uma forma e untar ela com óleo. A gente normalmente unta com óleo, que é para o pão não grudar. Então agora vou modelar isso aqui. Vou apertar gentilmente, formando o retângulo, não preciso achatar muito. Tá vendo? Formei um retângulo. E agora vou transformar esse retângulo num triângulo. Eu pego a base, faço assim. E aqui eu vou formar um triângulo. Muito bem. Formado o triângulo, eu vou enrolar da parte fina para a parte larga. Então assim, eu viro, aperto, viro mais um pouco, aperto aqui, viro mais um pouco, aperto. Agora nessa última, eu tenho que firmar aqui com o dedão. Vou cobrir com um pano e deixar descansando por mais meia hora. Hoje, como eu disse, está fresco, está um vento frio. Isso atrapalha. Quanto mais quente, mais o fermento age. Muito bem, então eu já coloquei o pão na forma. Vamos cobri-lo, né? Paninho limpo de preferência, né? Por favor. Pelo amor de Deus. E vamos deixar descansar por meia hora. Claro que se fosse num dia quente, podia até ser menos, mas vamos por meia hora. Muito bem. Nesse ponto que a massa está descansando, a mergulhinha já foi ligar o forno para pré-aquecer o forno. O forno normalmente é pré-aquecido a 250 graus. Não existe, eu não conheço nenhum forno doméstico que passe de 200 graus. Muitas vezes ele marca lá no visor 250, mas é para, sei lá para quê, porque ele não passa de 200 graus. Então, de qualquer forma, o forno já está lá sendo pré-aquecido nessa meia hora que falta. Muito bem, o forno já está pré-aquecendo. O pão está na última inchada dele. Agora, se você tem aqueles fornos que tem uma resistência em cima para gratinar, desliga, porque não é para usar nisso. Porém, 5 minutos antes de eu colocar o pão no eu preciso gerar vapor, criar um panorama de vapor dentro do forno, que isso aumenta a crocância. E tem duas maneiras de fazer isso. Uma é água. É borrifar, tá? Então você pode, não precisa ser um borrifador tão bonito quanto esse. Pode ser aquele borrifador mais simples, desde que seja
água filtrada para você poder borrifar o pão. Então eu vou borrifar o pão, que é para criar uma crocância. Um outro macete é eu colocar 1 ou 2 paninhos limpos dentro do... Isso aqui é um negócio de forno de bolo, tem aquelas formas de fazer pão de forma, qualquer coisa que você tenha, só que aqui está com água fria. Não, faltando 5 minutos, você derrama água fervente e coloca isso embaixo do pão. Então vai dar uma crocância especial. Muito bem. Vocês vão ver que quando eu tiver para colocar o pão no forno, porque ele está crescendo, né? O fermento ainda está agindo, eu vou ter que fazer um corte em cima. Toda vez que você vai na padaria e compra pão francês, você vê que ele tem um corte, aquela parte de cima é aberta. Se faz o corte porque os gases saiam e ele não fique rachado feio. Então você tem que fazer um corte com uma lâmina afiada. Pega uma faca afiada, etc. O pessoal acostumado a fazer pão usa gilete. Tá? Então esta é a ferramenta que o padeiro usa para dar o corte. Por quê? A gilete você vai ver que corta perfeitamente sem enrugar. Quando você usa uma faca, infelizmente não tem jeito. A faca faz um enrugado feio, etc. Mas o resultado é esse. Você tem que fazer um corte na parte de cima do pão. Ah, desculpa, mas depende do formato do pão. Eu já vi pessoas que fazem assim uns pães maiores, em vez de fazer um corte como eu vou fazer longitudinal, faz um monte de cortes. Então isso fica a gosto e a beleza do freguês. Bom, então já coloquei na parte de baixo do forno a água fervendo, tá? Agora vamos pegar o pão. Bom, como eu disse, vamos fazer um corte de uma vez só, longitudinal, com meio centímetro de espessura. E agora vamos para o forno. Bom, já está no forno. Não dava para ficar fazendo as coisas e filmando, então dei uma espreizada, né? Como mostrei com aquele negócio antes. E na parte de baixo tem a água fervente. Isso tudo para gerar um vapor. Tá? Vamos deixar aí por uns 20 minutos, mais ou menos 5 minutos antes, eu tenho que tirar aquela bacia com água para cortar o vapor em excesso. Muito bem, passado 20 minutos, a baixinha tirou aquela vasilha com água quente do forno. Então agora são 11h30 de um sábado, dia 18 de março. Vamos esperar mais meia hora para ver o pão ficar torradinho. O cheiro, infelizmente, ainda não consigo passar pelo vídeo, mas eu conto. Quando eu abrir o forno, eu conto. Muito bem. O pão está pronto, mas está muito quente. Dizem que se cortar o pão quente, o miolo embolota todo. O miolo embolota. Então, vamos deixar esfriar um pouco para a gente olhar como é que ele está de crocância e maciez. Muito bem, o pão está pronto. O cheiro de pão fresco ocupou toda a cozinha, né? E eu tô nessa grelha esperando ele esfriar para partir, porque dizem que se partir ele muito quente, o miolo embolota. Então é mais alguns minutinhos. Bem, esta é a hora da verdade. Vamos cortar e ver se ele está crocante por fora e macio por dentro.
Então a baixinha quer ter as honras. Essa mão com unha pintada, pode ter certeza que não é a minha. Olha o barulhinho. Ah, o barulhinho. O barulhinho. Olha a O casca. barulhinho. Olha, gente, ficou fofinho, tá vendo, ó? Por dentro, como ficou fofinho. E, ó, não sei se dá pra aproximar o barulhinho da máquina, mas, ó. Ó. Ah, tira um pedacinho, eu Dá quero pra ouvir provar. o crack? Não, não dá pra ouvir o crack, não. Poxa. Eu não ouvo daqui. Tô mordendo a casquinha crocante, ó. Ó o barulho. Ó. Ficou show de bola. Tá gostoso. Eu acho que vamos virar para CPOR. Às vezes eu ficava desesperada É. no meio do desfile. Bom, vou comer um pedacinho se vocês não se importam. Poxa. Tá durinho mesmo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. O pão ficou, como vocês viram, crocante por fora e macio por dentro. A baixinha saiu daqui, eu roubei uma ponta, tá vendo? Ela não queria... Porque enquanto o pão estava no forno, passou de meio-dia, ela serviu o almoço. Então ela disse que eu tinha almoçado, que eu não podia comer pão, não sei o que. Olha, triste só. Eu não vou deixar de estar com manteiga. Roubei uma ponta e passei manteiga. Dá para ouvir o barulho? Gente, tá uma delícia. Vocês já sabem porque que eu tô gordo. Vocês viram que é muito fácil. Eu quis mostrar que não ter uma mesa grande ou uma cozinha grande não é desculpa. Fiz lá na sala, em cima de um banquinho. Banquinho desses da cozinha. Mas tá muito gostoso. Desculpa falar de boca cheia, mas eu sei que você não vai esperar eu comer, então eu vou comendo e falando. Deixa depois seus comentários. Tá? Se quiserem mais informações, acho que não precisa. As variações vocês mesmos fazem. Eu só quero dizer uma coisa. Por que eu fiz esse vídeo lá na sala? Eu assisto muito, eu gosto de assistir, eu acompanho muita coisa da Ucrânia. E tem uma senhora, uma moça, chamada Maria, num dos oblastes da montanha lá da Ucrânia. Vive sozinha na montanha, lógico. As mulheres e crianças estão na Ucrânia e os homens estão na guerra. Então, eu costumo ver... Todo dia eu vejo um pedaço de vídeo dela, principalmente no inverno, aquele monte de neve, gelo. E ela cozinha muito bem e eu fico vendo, ela faz pão. E sabe como é que ela faz? Ela tem uma tábua grande, com uma borda alta, que é para provavelmente a farinha não cair, e uma borda embaixo para poder ela encostar nos móveis. Quando ela quer mexer na massa, ela põe aquela tábua grande sobre os móveis, faz o que tem que fazer, depois tira e deixa em pé no canto. Então, você pode improvisar de 1000 maneiras. O que não pode deixar é de... Agora não dá para falar, não. Tchau. Mas tá muito bom.